Fala galera, Rodrigo Rito aqui na área e vamos fazer a nossa análise semanal para ver o que vamos esperar do mercado essa semana, no mercado do Bitcoin, no dólar, no euro, no GBP, na Libra, e também revisar o que passou na semana passada para ver se estava de acordo com o que a gente já antecipou no vídeo passado. Já estamos aqui no gráfico do Bitcoin, no tempo gráfico semanal. E se você assistiu o meu último vídeo da análise, você também antecipou esse movimento de alta. Quando eu falei, quando o preço estava nessa região aqui, eu acreditava que o preço poderia fazer esse movimento de alta dentro da minha zona de Fair Value Gap, e aí sim eu vou procurar por venda, por short, operar vendido aqui no Bitcoin. E o meu alvo vai ser esse fundo aqui, se o preço me confirmar, tá? Isso não é uma recomendação de investimento, eu não faço recomendação, eu só estou fazendo essa análise para vocês entenderem o meu operacional e estou te mostrando o que eu estou esperando. Logo, meu alvo vai ser esse fundo e esse fundo aqui, se o preço me confirmar a venda a partir dessa região. Por que eu antecipei o preço fazer esse movimento de alta aqui nessa região? Depois que a gente fez um forte movimento de baixa, o preço entra numa consolidação. Para eu operar vendido, continuar mais movimento de baixa, esperar mais movimento de baixa, depois de uma consolidação, eu não fico confortável em montar a operação de venda com stop acima da consolidação. O que eu gosto de ver o preço fazendo para ele sair da consolidação é: ele consolida, ele liquida o topo da consolidação. No tempo gráfico menor, ele me mostra uma estrutura de baixa com muita força. Eu uso algum ponto de interesse aqui, um order block ou um fair value gap. Monto minha posição com stop aqui em cima, onde eu acredito que o preço não vai visitar novamente depois de liquidar. E aí meu alvo vai aqui embaixo, nesse fundo e já no próximo alvo, que é esse fundo aqui. Aqui eu realizo lucro e aqui eu fecho minha posição 100%. É mais ou menos isso que eu estou esperando. Ele já está no meu ponto de interesse. A gente está 9 semanas dentro desse range. Muita liquidez nesses fundos. O preço ele tende a trabalhar no range menor. Para quê? Para o pessoal montar a posição em cima, montar a posição embaixo, ele liquida de um lado e aí ele mostra a sua verdadeira intenção, que eu acredito que seria a venda aqui. Se ele continuar o movimento de alta, não tem problema, eu não vou perder dinheiro, eu não vou montar minha posição, porque eu só vou montar minha posição de venda quando o tempo, como no tempo gráfico semanal, ele está no meu ponto de interesse, eu quero que o meu tempo gráfico de 4 horas ele fique bearish para eu montar minha posição de venda. Aqui a gente está consolidando. E ele vai completamente contra o que o varejo está vendo. O que o varejo está vendo nesse momento? Eu até vi uma análise, acho que foi ontem, esses dias, de alguém postando um triângulo ascendente. É isso que o varejo está vendo aqui, ó. Ele monta uma linha de tendência, linha de resistência, rompeu resistência. Isso aqui será uma bandeira de alta, uma bull flag, que eles chamam bandeira de alta, para continuidade de alta. E eu vejo diferente. Para mim, ele faz justamente esse padrão gráfico aqui. Varejo acredita em mais movimento de alta, põe mais stop loss aqui. Eles estão comprando enquanto o Smart Money está vendendo. Se ele continuar o movimento de alta, não tem problema, eu não vou perder dinheiro. Mas se ele mostrar fraqueza no movimento e invalidar esse bullish fair value gap, é aí que eu monto minha posição de venda com mais confiança e com o meu alvo já em vista aqui embaixo. É exatamente isso que eu estou vendo aqui no Bitcoin. Vamos aguardar. Acredito que isso vai acontecer essa semana, porque aqui no tempo gráfico diário a gente já está montando uma consolidação.
Depois que ele rompe esse topo aqui, ele liquida essa galera, ele consolida. O ideal seria ele romper mais uma vez aqui, ele liquidar mais uma vez esse topo aqui, vai deixar o varejo eufórico, achando que ele vai dar continuidade alta depois de formar essa bandeira, e aí ele perde o fundo, forma uma estrutura de baixa e ele quebra para baixo. É isso que eu gostaria de ver. Se vai acontecer, não sei, vamos aguardar. Não vamos nos antecipar e vamos aguardar com paciência também. Deve acontecer isso essa semana, se for acontecer. Tempo dólar. Vamos ver o que o dólar fez essa semana. Se você assistiu o meu último vídeo, você também antecipou o dólar mais bullish. Por quê? Ele fechou na semana retrasada, ele fechou acima desse bearish fair value gap, depois de romper, liquidar esse topo aqui, ele foi um movimento expressivo, ele rompeu e teve continuidade. Então, aqui é sexta-feira, ó. Ele já terminou a semana passada acima do Fair Value Gap, o que deu confiança para a gente operar comprado no dólar e vendido no euro ou no GBP, na Libra. E foi isso que eu falei no vídeo passado. Se o preço fechasse acima dessa zona, eu operaria comprado no dólar, e foi isso que ele fez, e foi isso que eu fiz essa semana. Eu operei comprado no dólar. Infelizmente não tive muitos bons resultados, porque eu operei o dólar australiano, eu operei esse mercado aqui, dólar australiano, essa semana, e olha o que o preço fez. De acordo com a minha análise, o dólar australiano ele ia ter maior movimento de queda que as outras moedas estrangeiras. Mas não estava certo. Acertei no dólar, mas errei no par que eu escolhi para operar. E essa aqui é a segunda. O preço abriu, fez um movimento de alta, fez baixa, consolidou, fez mais um movimento de alta e fez um movimento de baixa. O preço simplesmente não fez nada, só ficou andando de lado. Aqui no tempo gráfico de 4 horas dá para ver mais nitidamente. Eu não perdi dinheiro, mas eu fiz pouco, fiz 1%. Eu arrisquei 1% e fiz 1%, o que eu não considero lucro praticamente. Terminei praticamente no 0 a 0 com 1% de lucro. O preço abriu, fez um movimento de alta. Eu montei uma posição de venda acima desse topo. Eu até tenho minha. Eu montei duas posições aqui. Uma aqui, ó, acima desse topo, acreditando que o preço fosse vir para baixo, liquidar aqui. E aí, eu não tomei stop, tá? Porque assim que o preço ficou nesse lenga-lenga aqui, quando ele voltou para minha entrada, eu fechei essa posição. Porque eu não confio nesses topos aqui, não tá com cara de reversão, por movimento ter alguém de movimento de baixa, então eu segurei paciente minha operação, e assim que ele voltou para o meu ponto de entrada, eu fechei a operação. E ainda bem que eu fechei, porque quando teve a notícia dos Estados Unidos, a CPI, dados da inflação, ele teve esse pavio aqui comprido, provavelmente teria me tirado eu teria tomado um stop, se eu não tivesse fechado antes. Mas como ia ter justamente essa notícia de alta relevância nos Estados Unidos, eu fechei a operação antes, porque eu não estava confiando nesse topo aqui, e ainda bem que eu fechei. Isso pelo menos eu fiz certo. E aí depois que ele teve a reversão aqui, depois que saiu os dados econômicos da inflação, ele fez essa reversão, forte movimento de baixa. Aí eu fui deixei uma ordem pendente aqui nesse Fair Value Gap, bem no meio dele, com meu stop acima dessa barra preta. E aí eu acordei, eu já estava aqui no negativo, mas logo depois ele me deixou no positivo. Ele ficou no lenga-lenga andando de lado aqui, fechei com 1% de lucro. E ainda bem que eu fechei, porque ele nunca teria ido no meu alvo. Meu alvo estava aqui embaixo.
Isso ia me deixar mais frustrado se ele não tivesse fechado, porque ele ficou no lenga-lenga, ele veio para baixo, eu ia criar a expectativa que ele ia pro meu alvo, ele ia me dar mais uma expectativa aqui e ele volta com força. E provavelmente isso aqui teria me tirado da jogada, porque meu stop estaria já no 0 a 0. E isso aqui teria me tirado no 0 a 0. Então ainda bem que eu fechei. Não fiz muito dinheiro, mas também não perdi, então tamo aí, 0 a 0. Se você tá operando em janeiro, pelo menos é a estratégia que eu tô fazendo. Em janeiro, o preço tem pouco volume. Você vê que até o euro, que teve um price action mais bonito, até ele ficou praticamente, ele descia, aí ele subia, ele perdia o fundo, aí ele subia, aí ele caía, foi caindo muito devagar. Isso aqui dá um cansaço se você está na operação. Você fica na operação 2, 3 dias e fica nesse lenga-lenga e toda hora que você acha que agora ele vai quebrar, agora ele vai romper para baixo, ele volta, aí você fala, agora eu vou tomar stop, aí você não toma. Então, a estratégia que eu uso para operar em janeiro, quando tem pouco volume, eu uso o tempo gráfico maior. Eu não vou abaixo do tempo gráfico de 15 minutos. Eu dou preferência para o tempo gráfico de 1 hora mesmo, porque aí eu ponho meu stop loss fora do caos, fora desse barulho aqui, desse vai e volta, vai e volta. Não, não sou estopado à toa, não perco dinheiro à toa. Eu não tento fazer uma operação 3 vezes meu risco, 4 vezes meu risco, eu vou no 2 a 1. Se eu fizer 2 vezes meu risco, já saio da operação, fecho. Se no dia seguinte ele me dá outra oportunidade, vou e faço mais um 2 a 1, porque o preço, quando ele não tem muito volume, ele tende a fazer isso, ele fica indo e voltando, ó. E aí você não tem muita continuidade, então ou você monta uma operação mais ou menos assim, ó, o preço veio, liquidou, o preço veio, liquidou. Você vai, você opera order block, aqui tá seu order block, você monta a posição, stop aqui em cima. Já deixa seu stop aqui em cima, não tenta baixar ele, não põe ele no 0 a 0 muito rápido, espera o movimento ter ele andar significativamente, para aí sim você poder colocar no 0 a 0, e aí você põe seu stop, sei lá, seu alvo aqui nos fundos e espera. Monta essa operação e esquece, vai fazer qualquer outra coisa, mas não fica no gráfico, porque se você tivesse montado essa operação que eu acabei de falar, você teria entrado aqui e teria saído aqui. O que seria quanto tempo? Daqui até aqui? 2 dias. 2 dias na operação. Imagine se ficar atrás do gráfico, olhando 2 dias. Não que você ficaria direto, mas se gastasse algumas horas, você ia ficar exausto. A chance de você fizer alguma coisa errada na sua operação é muito grande. Colocar seu stop no break-even, o preço no 0 a 0, aí o mercado vai, te stopa e segue a tendência. Se ficar muito tempo atrás do gráfico, a chance de você fazer uma coisa que você não deveria se só aumenta. Mas voltando para nossa análise, o euro fez exatamente o que estava esperando. O mercado abriu. Vamos acompanhar aqui. O mercado abriu aqui. Abriu bem aqui. Trouxe o mercado até uma zona premium. Só para vocês entenderem o contexto. Topo do movimento, nessa zona de liquidez. Topo do movimento, fundo do movimento aqui. Que foi onde o preço começou a semana. Você pega topo, fundo, região de 50% para cima é premium, é caro, zona de 50% para baixo é barato. Você quer operar vendido? Espera o preço voltar para uma zona premium, colocar uma reversão, que nem ele colocou aqui nessa vela, liquidou, quebra para baixo, e aí você coloca o seu stop loss, acreditando que o topo da semana já está formado e o preço não tende a voltar aqui. Essa teria sido a melhor operação. Não que você montaria a sua operação aqui, mas você quer uma zona interessante para montar? Pega o Fair Value Gap aqui. O preço usou como suporte, tá vendo? O preço usando o Fair Value Gap como suporte para liquidar. Ele veio,
forma esse topo, faz uma retração até o... Vamos colocar o replay aqui. Estamos aqui, segunda-feira, vou marcar o nosso Fair Value Gap direito. Ele acha suporte nesse Fair Value Gap, no gráfico 1 hora. Aí ele vai, liquida, fecha abaixo das nossas velas de alta, forma um order block. Você marca a sua zona de order block. Essa linha azul é a zona de order block. Você não precisa entrar nessa vela, espera o preço quebrar abaixo, fechar abaixo do 1 hora Fair Value Gap. Fechou abaixo? Esse Fair Value Gap vira resistência pra gente. Para quem opera usando o Smart Money, o conceito do Smart Money, isso vira resistência. Encontra a resistência, você pode ou montar a sua operação aqui, com a sua entrada no Fair Value Gap, stop acima do Swing High. Swing High tem a formação de 3 velas. Essa mais baixa, essa mais alta e essa mais baixa. Isso forma um swing. Seu stop loss acima do swing, sua entrada no Fair Value Gap, e o seu alvo fundo, ou nesse fundo, só que isso não vai te dar um risco retorno bom. Teria que ser nesse fundo aqui para te dar 2-1, ou muitas vezes você vai ficar de fora da operação, mas se você quiser um risco retorno melhor, você põe a sua entrada no order block, que ele tende a retestar, não é sempre que ele retesta, mas vamos acreditar que ele vai retestar. Monta a sua operação, e aí price action de janeiro, pouco volume, alvo 2/1. 2/1, você tem esse fundo aqui, esse imbalance, esse fair value gap aqui. Vamos ver se você entraria nessa posição. Aqui, ó, você teria entrado justamente aqui na... Olha que lindo, né? Nem chegou a encostar no order block. Mas será que ele volta? Aqui ele não voltou. Nessa posição, aqui nessa operação você deve ficar de fora. A não ser que se tivesse montado aqui no pavio do order block. Tá vendo esse pavio? Olha, ele respeitou o pavio. Muitas vezes ele não vai até o corpo da vela, tá? Ele vai no pavio. Por isso que é bom a gente sempre fazer o backtest e ver qual que tem maior probabilidade de entrada, maior probabilidade de alvo é no backtest, para ver se tem entrada aqui e logo depois já teria saído, ó. Colocando 2/1. Tá. Mas ele atingiu o seu alvo? Não atingiu. Então você ainda pode continuar operando aqui. Esse aqui forma um outro order block. Por quê? Esse aqui é o nosso zona de order block. Liquidou dentro do nosso ponto de interesse. Liquidou esse topo. Fechou abaixo, dentro do nosso ponto de interesse. Ele respeitou o nosso bearish fair value gap, ó. Olha ele respeitando aqui, a vela sempre ficando fora da nossa zona. Forma outro order block aqui. Pode marcar sua zona de order block. Pode montar mais uma operação aqui, ó. Stop aqui em cima. E aí você vai querer 2/1, né? Pelo menos, risco retorno 2/1. Você foi acionado aqui, nessa vela. Fez te dar continuidade de baixo. E aí você teria feito 4 vezes, em 2 operações teria feito 4 vezes seu risco e teria acertado as 2 posições numa semana em janeiro. Não teria sido nada mal. É o que eu teria feito se eu tivesse operando o euro, tá? Mas como eu escolhi o dólar australiano, não foi muito bom para mim essa semana. Mas voltando para nossa análise, o euro fez exatamente o movimento que a gente esperou. Bearish, eu continuo bearish no euro, bullish no dólar. Meus próximos alvos
curto prazo esse fundo, vou operar vendido até ele chegar nesse fundo. Se ele não mostrar nenhuma reversão, continua operando vendido até esses dois fundos aqui, que eu acredito que no médio, curto prazo é o nosso alvo. Não sei quanto tempo vai demorar para chegar lá, mas são alvos para o médio e curto prazo. E no longo prazo, o meu alvo no euro é esse fundo aqui. Agora, GBP USD, Libra. A Libra está um pouco mais forte que o euro. Você está vendo que enquanto o euro já está aqui embaixo, o preço aqui na Libra ela está ainda quase no topo do movimento, mas não quer dizer que não vai dar oportunidade, vai dar oportunidade sim, porque eu também acredito que eu acredito que a Libra vai visitar essa zona aqui de novo, no médio e longo prazo. Eu acho que a gente tende a voltar nessa zona aqui, liquidar esse fundo nivelado. E no médio e no longo prazo também, o meu alvo seria esse volume em balas, esse gap aqui, ó. Que é uma zona que a gente teve muita manipulação aqui. E a gente só ficou trabalhando o preço aqui em cima. A gente nunca retestou essa zona, esse buraco aqui, esse gap. Eu chamo de volume em balas. E mais a nossa zona de Fair Value Gap aqui, essa barra. Que o preço nunca retestou. Isso que eu tô vendo para a Libra, tá? Eu acredito que vamos visitar essa zona. E eu vou operar vendido na Libra e no euro até que me prove ao contrário. Eu espero que você tenha gostado da análise para essa semana, para o médio prazo, para o curto, pro médio e para o curto prazo. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal que todo domingo de manhã vai ter vídeo novo nesse canal fazendo análise para a semana. E se você quer acompanhar minhas operações, eu vou deixar o link do meu Telegram aqui na descrição do vídeo. E deixa o like se você gostou desse vídeo para eu saber que você gostou e eu trazer mais vídeos assim como esse e até mais completos. Conforme a gente for crescendo esse canal, eu vou trazer cada vez mais vídeo para vocês e eu espero que vocês gostem.